Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estes estudos, estas pesquisas, impactam a sua vida de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje o tema são as maçãs Gala e Fuji, mais especificamente as novas tecnologias para armazenamento destes frutos. O nosso convidado é o professor Cristiano André Steffens. Professor, muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. Ok, Carla, muito obrigado pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui conversando com você, com os ouvintes também da Rádio UDESC FM. Falar um pouquinho aí sobre pós-colheita de maçã e de outros frutos também, né? Mas especificamente aí na maçã, que é uma cultura de extrema relevância e importância, né? Não só para a nossa região, mas para o estado de Santa Catarina, né? Para a região sul do Brasil, eu diria. Sim, sim. E quando falamos, não é, professor? Claro, vamos abordar a fundo isso hoje, mas quando falamos em colheita e armazenamento, quem não é da área, quem nunca estudou sobre isso, pode pensar, mas é tão difícil assim colher direitinho e armazenar direitinho? Gente, estamos falando aqui, hoje o professor me comentou antes da gravação, nós temos de 7 meses até quanto tempo de armazenamento, professor? Hoje em dia, se fizer tudo correto, colheita no ponto certo, as condições de armazenagem certas, né? É possível se trabalhar aí tranquilamente com 10, 11 meses de armazenagem. Imagina, gente, de 7 a 11 meses, quase um ano a fruta armazenada. Tem que ter estudo sim para fazer isso direito, porque nós estamos falando de toneladas desse fruto muitas vezes, não é? Bom, o professor André Steffens tem graduação, mestrado e doutorado em agronomia, tudo pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Ele tem experiência na área de fisiologia vegetal e ele pode nos explicar melhor o que é exatamente a fisiologia vegetal. Essa formação tem ênfase em fisiologia pós-colheita. Professor associado da Universidade do Estado de Santa Catarina, desde 2006, ele orienta trabalhos de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em produção vegetal. É líder do grupo de pesquisa Biologia e Tecnologia Pós-Colheita da UDESC, é coordenador do Laboratório de Pesquisa em Fisiologia Vegetal e Pós-Colheita do CAV, aqui na UDESC. Possui projetos de pesquisa em cooperação internacional e eu não vou arriscar a pronunciar o nome da universidade. Professor, por favor, só vou dizer que é na Alemanha, tá, gente? Explica pra gente rapidinho, professor, que parceria é essa? Então, Carla, esse projeto, na verdade, assim, nós estamos com um projeto em andamento, né, em parceria com este instituto, né, mas essa parceria ela iniciou em 2011. Sim. Né, e desde então a gente vem colaborando com alguns projetos em pera e maçã. Sim, né? KOB, né, professor? Isso, KOB, que é a tradução, né, ao português, né, é uma sigla, na verdade, né, mas significaria o Centro de Competência em Fruticultura. Ah, né? sim. Lá eles trabalham não apenas com a parte de pós-colheita, mas toda a cadeia produtiva. Ah, né? sim, sim. Então, podemos falar da pera hoje aqui, além da maçã. Que outros frutos poderíamos abordar, professor? Eu acho que maçã, obviamente, Principal, né, que claro. que foi inclusive a sua chamada, pesquisa, né? Frutas de caroço, né? A gente tem trabalhado também. Uhum. A própria goiaba serrana, feijoa, fizemos alguns trabalhos também, né, no passado. Que é uma fruta nativa aqui da nossa região, muito saborosa, por sinal. Sim. Então, acho que já dá bastante assunto aí. Dá muito assunto, com certeza. E também uma parceria, além da Alemanha, outro país envolvido são os Estados Unidos. Sim, tivemos esse projeto, no caso ele já encerrou, né? Nós tivemos um projeto em desenvolvimento com o USDA, né? Isso em
2015 a 2018, eu acho, sim, se eu não me engano. Está na sua história, né, professor? Sim. Essas parcerias estão aí. Mas vamos lá à chamada, ao foco aí da nossa conversa hoje. Armazenamento de maçãs Gala e Fuji. A gente vai ali passar pela pera, pela goiaba daqui a pouquinho, como o professor nos disse. Agora, professor, temos ali na sua atuação a fisiologia vegetal. O que é exatamente o seu foco em fisiologia vegetal? O que é isso? Bom, a fisiologia vegetal é um ramo, né, que trabalha com a parte do estudo do funcionamento das plantas, né? Isso seria assim um resumo do que significa fisiologia vegetal, né? Sim. E aí isso se torna bastante amplo, porque quando nós falamos, né, de funcionamento de plantas, nós temos aí uma diversidade muito grande de plantas, né? Sim. E que pega desde a formação da semente, a germinação, ao crescimento e desenvolvimento dessa planta e depois a morte dessa planta, né? Que esse é o ciclo, digamos Sim. assim, né, vegetal. Sim. Então a fisiologia ela compreende todo esse momento, né? Toda essa fase, né? Ou melhor, todas as fases da planta. E eu especificamente trabalho com a parte de fisiologia pós-colheita, que envolve a parte de amadurecimento e senescência de frutos ou de partes vegetais, né? Por exemplo, a alface, né, ela não é um fruto, então ela não tem a fase de amadurecimento, mas ela tem a fase de senescência após a colheita. A senescência é uma coisa que nós, inclusive, passamos, não é? Temos a adolescência, fase adulta e a senescência, exatamente, não é, que é o nosso envelhecimento. Isso aí. Olha que interessante. Nós nos achamos muito especiais, os seres humanos, mas nós temos muitas conexões com todos os seres vivos desse planeta, não é, professor? Semelhanças aí no nosso ciclo de vida. Perfeito, com certeza. Tá bom. Professor, nós já falamos aqui antes com o professor Léo Rufato sobre o plantio, o cultivo de maçãs. Ele até falou sobre algumas bebidas relacionadas a esse fruto, resultado, né, deste fruto. Com o senhor, nós vamos, como você disse, falar sobre como lidar com o resultado do processo, então, desse cultivo, esse fruto, a maçã e o seu armazenamento. Além de tratar aí de duas variedades conhecidas por todos nós, a Gala e a Fuji, eu vejo que a sua pesquisa, esse projeto que você compartilhou comigo, tem algumas palavras-chave. Agora o pessoal que está ouvindo vai identificar mais fácil. Olha só, pós-colheita, o professor já comentou aqui, vamos abrir esse ponto. A qualidade desse fruto. O que é uma maçã de qualidade, não é? Visualmente ou por dentro também. O que é uma maçã considerada de qualidade? Distúrbios fisiológicos, aí o professor falou a fisiologia, então esse funcionamento desse fruto e, sobretudo, podridões. Me chamou muito a atenção essa palavra-chave aqui no seu estudo. Essa palavrinha eu tenho certeza que todo mundo aí em casa entendeu e já teve a experiência, porque todo mundo já viu uma maçã podre, né, pessoal? Aliás, tem até ditado com isso, né, professor? A maçã podre, né? Para falar mal de alguém. Então, vamos lá. A maçã sempre foi o seu principal objeto de estudo. É uma curiosidade que eu tenho. E por que uma pesquisa como esta, professor? Por que ela é importante? Certo, Carla. Então, bom, desde que... Bom, vou puxar um histórico, né? Claro. Que vai desde o início da minha formação, né? Quando eu iniciei a graduação em agronomia, na segunda fase do curso de agronomia, eu tive a oportunidade, então, de iniciar nessa ciência, né? Nessa área, que é a fisiologia e tecnologia pós-colheita. E desde aquela época, sim, sempre foi maçã o carro-chefe, né? Por quê? Porque das frutas que nós produzimos no Brasil, é uma das que tem um potencial de armazenagem bastante grande, né? É uma fruta que nós temos uma curta, em função de estarmos centrados em duas cultivares, mas mesmo que tivéssemos mais cultivares com representatividade no Brasil, temos sim outros cultivares no Brasil, inclusive desenvolvidos aqui no Brasil pela EPAGRE, né?
mas não são assim exploradas tanto quanto Gala e Fuji. No mercado, né? Na produção, né? A produção, 95% da maçã produzida no Brasil é Gala e Fuji, né? Pegando assim um número aproximado, né? Então, mas mesmo que tivéssemos outras cultivares, a janela de colheita, o período de safra, ele é extremamente curto, né? A gente está falando aí de 2 meses, né? Talvez um pouquinho mais. E, no entanto, a gente consome maçã o ano inteiro. Sim. Né? E aí que vem a necessidade de você armazenar, para que você consiga regular a oferta, né? Ou seja, você disponibilizar o produto ao longo de todo o ano, né? E reduzindo, inclusive, o desperdício e as perdas. Né? Inclusive, por curiosidade, né? Uma das tecnologias de armazenagem que é usada no mundo todo para armazenamento de maçã e pera, principalmente, né? Essas duas espécies, né? É o sistema que a gente chama de armazenagem em atmosfera controlada. Né? E essa tecnologia, embora ela ainda esteja em aprimoramento, em desenvolvimento, em melhorias, adequações, né? O desenvolvimento dela ocorreu na década de 30 e foi desenvolvida na Inglaterra, né? Em função da necessidade de disponibilizar mais alimentos e alimentos saudáveis, né? Às pessoas na época, que se tinha um déficit de fornecimento de alimentos a essas pessoas, né? Especialmente em função do término da Primeira Grande Guerra. A quebra da bolsa e tudo aquilo. Isso. E aí, então, houve um investimento governamental na época para que se desenvolvesse um sistema de armazenagem para reduzir as perdas pós-colheita, que eram muito grandes, né? Então, naquele momento, com o desenvolvimento desse sistema, eles conseguiram aí aumentar para 3 meses, 4 meses a armazenagem. Com um monte de problema, porque a gente está falando de mais ou menos 100 anos atrás, né? 90 anos atrás. E hoje esse sistema ainda está em aprimoramento, tanto é que agora nós conseguimos aí chegar a 11, 12 meses, né? Muito bom. Quadruplicou, então, esse tempo. Sim. Tá ótimo, né, professor? Sim. Inclusive, a produção deve ter aumentado, o volume em cada colheita certamente aumentou em relação àquele momento? Exato. Então, a gente nunca pode considerar a pós-colheita em dessincronia com a produção, né? com o volume produzido, as práticas de produção, e tampouco a produção da pós-colheita. Porque não adianta eu produzir mais do que o mercado consegue absorver se eu não tiver uma condição de uma situação que me permita regular a oferta desse produto ao longo do ano. Sim. Então, com o advento da tecnologia pós-colheita e a capacidade de guarda, de guardar parte da produção, é que se permite aumentar a área produzida e a produtividade, se buscar mais produtividade. Né? Porque, veja bem, se nós estamos falando aí, vamos pegar o caso da maçã, que a janela de colheita ali fica em 2 meses, né? Como que nós vamos pensar o Brasil produzindo 1 milhão de toneladas para ser consumido isso em 2 meses? É impossível. Né? Isso não tem como. Então, grande parte desse volume produzido ele é armazenado, né? Tá? Então, são áreas da cadeia produtiva que se complementam. E que bom que essa tecnologia se aprimora, inclusive com pesquisas como a sua, porque no futuro nós estamos aí vendo outros eventos, outras situações não diretamente relacionadas a uma quebra de bolsa ou uma guerra mundial, mas estamos vendo eventos extremos que talvez nos forcem a armazenar o que tínhamos para mais tempo, porque não se sabe se a produção de tudo que nós temos hoje vai seguir como está, né, professor? Tem uma série de questões, eu não sei se isso é uma preocupação já para vocês. No caso assim no caso de frutas, né, frutas e hortaliças, onde nós não temos pensando em consumo in natura desse produto, né, nós não temos assim a alternativa de desidratar esse produto, que é o que acontece, por exemplo, com grãos, né? Arroz, feijão, né? São produtos que você pode desidratar
E com isso você tem uma capacidade de armazenagem extremamente prolongada. A gente fala daí de anos, né? Sim. Porque como o conteúdo de água desse produto ele é bastante reduzido, a própria suscetibilidade desse material ao ataque de fungos, né? É bastante baixa. Então o manejo ele é um pouco mais facilitado. Agora, no caso desses produtos, como eles têm um alto conteúdo de água, né? Eles têm uma suscetibilidade muito grande, principalmente ao ataque de patógenos, né? De fungos, que é o que tu falaste, né? No início da nossa conversa, sobre as podridões. Então, as podridões hoje, eu diria assim, que é o maior desafio dentro da pós-colheita. É minimizar, né? Eu nem falo em eliminar, porque isso é utópico, né? Mas buscar a minimização desses índices. Sim. Hoje nós perdemos muitos produtos, muitos frutos e muitas hortaliças, né? Por manejo inadequado, né? Por falta, às vezes, de tecnologia também, que acabam culminando na incidência dessas podridões. Professor, você fala em podridão, o fungo causando essa podridão, pelo que eu entendi, ou outros fatores. Que outras pragas ou que outros males afetam essa maçã, a gala e a fuji? Então, na parte de pós-colheita, na parte de produção, né, além das doenças, né, dos fungos, nós temos as pragas, os insetos, né, insetos pragas. E que é um problema, né, que precisa ser dado muita atenção, porque senão você pode ter perdas antes da colheita já, né? Sim. Agora, pensando em pós-colheita, né, hoje nós não teríamos assim, grandes problemas com pragas, né, na pós-colheita. A não ser aquela praga que já vem de campo, né, e que causa algum ferimento que às vezes até não é visível ao olho nu, mas ele está ali presente. Sim. E esse ferimento ele acaba sendo uma porta de... porta de entrada não é um termo correto, né? Mas um sítio de infecção, né? Que seria o termo mais correto. Mas é legal o senhor citar a porta de entrada, que daí fica fácil para a gente entender. Isso. De fungos, né? Então acaba assim sendo uma causa primária de um problema posterior, né? Agora, a parte de fungo, sim, esse é um problema grande, como eu falei, né? São produtos que têm um conteúdo de água bastante alto, por isso são suscetíveis. Então, assim, é difícil de pensar, mesmo a maçã que tem um potencial de armazenagem longo, com tempo de armazenamento superior a muito mais do que 12 meses. Primeiro, assim, que não há necessidade no momento atual. Por que não há necessidade no momento atual? Porque se nós pensarmos no armazenamento em um ano, né, vamos supor em 12 meses, a fruta que eu colhi este ano, eu vou vender ela ano que vem, quando a próxima safra está sendo colhida. Sim. E aí eu vou ter uma competição por dois produtos que eu estou produzindo. Um que eu produzi na safra atual. Sim. E o mesmo produto que eu vou produzir na próxima safra. Então isso não é interessante, porque eu vou competir comigo mesmo no mercado. Esse é um ponto. E o outro ponto é que na pós-colheita a gente nunca melhora a qualidade do fruto. A gente, no máximo, mantém ou tenta manter, porque sempre vai perder qualidade, né? Seja qualidade visual, seja qualidade sensorial, seja qualidade, vou voltar aí, nutricional funcional, né? Que normalmente... o consumidor não associa... Está mudando, né? Está mudando, mas o consumidor não associa os benefícios que frutas e hortaliças trazem à saúde do ser humano, né? Que é justamente essa questão nutracêutica funcional, né? Entendi. Podemos entrar nesse aspecto, professor, se você quiser, mas eu fiquei pensando aqui, uma curiosidade mais urgente na nossa entrevista manter a qualidade... 7 a 11 meses. Fiquei curiosíssima para saber que produtos, tecnologias, equipamentos são esses que vocês usam para conseguir esse feito. Como é que funciona a pesquisa, professor? Como é que se desenvolvem esses estudos? Certo. Então, em primeiro lugar entra a fisiologia, né? O que é a fisiologia? Como eu disse, é o estudo do funcionamento das plantas. Pegando na questão da pós-colheita, é a gente entender
como que ocorre o amadurecimento e a senescência de um produto. Quando eu falo em entender como que ocorre o amadurecimento, a senescência, é conhecer quais são as alterações que estão acontecendo. Né? Então, vamos pegar frutos de maneira em geral. Né? Por característica, o que acontece com esses frutos? Eles perdem firmeza, eles amolecem. Né? Essa é uma característica que acontece durante o processo de amadurecimento. Outra, eles mudam de cor. Eles passam de um verde para amarelo alaranjado ou vermelho. Né? Por exemplo, tomate. O tomate ele fica, né, um laranja avermelhado, um vermelho, né? Que é um processo relacionado ao amadurecimento, diferente da maçã. A maçã a gente às vezes associa a cor vermelha com o amadurecimento, mas nem sempre é um processo que está totalmente relacionado ao amadurecimento. Ele ocorre na maturação do fruto, né? A formação da cor vermelha na maçã. Bom saber, eu achava que as vermelhinhas eram as melhores, então não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. Entendi. Não, em termos de sabor, não necessariamente. Bom, então, mudança de cor, mudança de textura, né? Aroma, né? Ocorre uma alteração no aroma, os frutos eles formam mais odores atrativos, né? Um perfume que a gente chama, né, do fruto maduro. Ocorre uma redução dos ácidos, então daquela percepção azeda, né? E um aumento de açúcares solúveis por vezes, o que torna o fruto ele mais doce. Né? E alguns outros frutos também, a perda da chamada adstringência, que é aquilo que acontece quando você morde, por exemplo, com um caqui verde, que é adstringente, ele dá aquela puxada dentro da boca. Horrível! Então. Muito bem, Bruno. A puxada do caqui a banana também, horrível. Também. Até a banana tem essa função. Ela também tem um pouquinho de adstringência. Que horrível. Então, esses são eventos que estão relacionados ao amadurecimento. Então, de posse do conhecimento dessas alterações, o que você busca na pós-colheita? Aí você vai aplicar as tecnologias, né? Para que você atrase o desenvolvimento, você retarde o desenvolvimento dessas alterações. Entendi. Porque, veja bem, se eu sei que o fruto amolece, quando ele está maduro, ele está mole, ele perde firmeza, né? Então, se eu quero atrasar o amadurecimento dele, eu tenho que fazer com que ele perda menos firmeza, que ele amolece de forma mais lenta ou não amolece. Né? Então, a gente aplica a tecnologia. Quais tecnologias que nós temos hoje disponíveis no mercado? Né? Primeiro, é a refrigeração. Né? O uso da temperatura, da redução da temperatura. Né? Esse é o aspecto principal quando a gente pensa em conservação. Né? Principalmente, como eu disse, produtos que têm um conteúdo de água alto, que são hortaliças e frutos. Né? Eu consigo tranquilamente manter o arroz, né, por vários anos sem reduzir a temperatura. Por quê? Porque ele tem um baixo conteúdo de água. As frutas e hortaliças não acontece. Por exemplo, pega um pé de alface, leva para casa e não coloca na geladeira para ver o que acontece amanhã, depois de alguns dias. Né? Uns 2, 3 dias. 2, 3 dias, né? Então. Agora, se eu coloco na geladeira, ele dura, né, uns 4, 5 dias. Depende de quando foi colhido. Então, essa é a primeira questão. A outra questão que a gente pode considerar, né, é o uso da alteração da atmosfera. E aí vai uma questão que muita gente, e que até tem relação ao que você falou no início, né, da entrevista, sobre o colher certo, né, o fruto. Né? Muita gente não considera que o fruto ele é um organismo vivo. E aí pega e manipula ele de qualquer jeito. Nossa, né? Eu acredito que eu tenha feito sempre isso com as pobres frutas. E o fruto ele é um organismo vivo, e por ser um organismo vivo, ele respira. E por o fato dele respirar, ele consome oxigênio, né? E produz o dióxido de carbono. E então a alteração da atmosfera é justamente isso, você reduz o oxigênio e aumenta o dióxido de carbono para reduzir a respiração dele. E aí ele degrada menos as suas reservas, ele demora mais tempo para degradar as suas reservas, e com isso ele
dura mais tempo. Então essa é uma outra tecnologia, que aí é a atmosfera controlada que eu comentei com você, que foi desenvolvida, né, lá em... Desenvolvida não, criada. Desenvolvida ela continua até hoje, né, em desenvolvimento. Que interessante. É como se ele respirasse menos o frutinho. Isso, ele respira menos. Que coisa. A atividade metabólica, né? Ela reduz, né? Muito interessante. Ela reduz. Eu ouvi falar de um gás especificamente, professor, não sei se era sobre a maçã, mas isso é uma memória muito, muito antiga minha. Existe um gás que é usado nesses processos que vocês fazem? De conservação? É. Bom, o gás, assim, o oxigênio e o CO2 são gases, mas que estão presentes na atmosfera, claro, né? Um outro gás. Então, existe o nitrogênio, que também é um gás na atmosfera, que nós manipulamos na armazenagem para justamente poder alterar o oxigênio e o CO2. Então, na verdade, se a gente pegar assim, a atmosfera hoje, né? A atmosfera do nosso ar, que nós respiramos, né? Ele tem 72% de nitrogênio, aproximadamente 78% de nitrogênio, aproximadamente 21% de oxigênio, 0,03, 0,04% de CO2 e aí outros gases. Então, quando a gente quer baixar o oxigênio, o que a gente faz? A gente aumenta o nitrogênio dentro do ambiente. Né? Então, entendi. Manipula com esse gás. E existe um outro gás importante na pós-colheita, que na verdade é um hormônio, é um fito-hormônio, né? Então um hormônio produzido pelas plantas, que é um gás, que se chama etileno. Não sei se é esse que você está se referindo. Eu acho que era este nomezinho. Então, este gás, né? Este fito-hormônio, que ele é na forma gasosa, ele é responsável pelo amadurecimento e a senescência de produtos, né? Frutas e hortaliças. Isso, era sobre amadurecimento, era isso. Era sobre uma discussão, professor, perdão, era uma discussão sobre se era bom ou não acelerar o amadurecimento das frutas. Isso há muito tempo, há alguns anos. Então, para alguns sim, para outros não. Né? E aí a gente faz, às vezes, algumas práticas no dia a dia, tenho certeza que muitos ouvintes aí já fizeram, né? Por exemplo, pegar o abacate que colheu lá na sua casa ou que comprou no supermercado e que estava bem duro, bem firme ainda, e enrola ele no jornal. Né? O que acaba acontecendo quando você enrola ele no jornal? Dentro daquele jornal ali, o etileno ele começa a se acumular e aí ele começa a induzir o amadurecimento. E aí o abacate ele amadurece mais rápido. Olha só, embrulhar as frutinhas. Então, para quem não tem a tecnologia, os estudos que o professor está falando, citando aqui, embrulhar a frutinha quando está muito verde, né, professor? Pode ajudar em casa. Para algumas, sim. Para algumas. Para outras já prejudica, né, Carla e ouvintes. Claro. Por exemplo, por vezes o consumidor, né, ele leva para casa, faz a feira lá no mercado, enfim, e compra a sua maçã e compra o seu brócolis, né? E coloca os dois na geladeira. A maçã é um produto que produz muito etileno. E o brócolis, em contrapartida, é um produto extremamente sensível ao etileno. Então, no momento que você coloca os dois próximos, você está reduzindo o tempo de durabilidade do brócolis. Ele começa a escurecer ou amarelecer, enfim, ele perde qualidade. Fica uma coisinha assim, às vezes dentro daquela embalagem, que eu olho para aquela embalagem, confesso que me dá um certo temor, aquele plástico em volta, mas infelizmente, né, temos que suportar isso. Eu olho e o brócolis está ficando cinza em alguns pontos, mesmo dentro da geladeira. Isso. Então, assim, deixar a maçã perto é ruim, né? Outra coisa, cenoura com a maçã. A cenoura, ela não vai estragar mais rápido. Ela não vai mudar de cor. Ela não vai perder textura. Mas ela vai começar a formar um sabor, ela vai começar a apresentar um sabor amargo. Então ela perde aquele sabor característico, um pouquinho mais adocicado, né, o normal da cenoura, e começa a ter um amargor. E tudo isso é o etileno. É o etileno que causa. Professor,
Então, digamos que acumuladas essas maçãs já se bastam em etileno. Dá para dizer que elas já se conservam o suficiente, assim, se pensarmos no... Eu fiquei curiosa, professor, sobre essa questão de quanto que dá para armazenar, digamos, estamos falando aqui de uma concentração de maçãs, elas vão ficar aqui 11 meses. Quantas toneladas podem estar reunidas ali no armazenamento? Bom, aí isso é variável em função da capacidade que a câmara de armazenagem possui, né? Então, mas hoje nós temos aí câmaras nas empresas aqui da nossa região, cada câmara aí comportando 500 toneladas de maçã, né? Ou seja, 500 mil quilos, né? Transformando aí em quilos. Isso por câmara. Né? Se a gente falar aí das empresas maiores aí que tem mais de 100 câmaras. Sim, muita maçã. Professor, eu fiquei curiosa também, claro, temos aqui uma lista, mas eu gostaria que o senhor destacasse, porque falou em empresas, lembrei das parcerias, ninguém pesquisa sozinho, não é, professor? Temos aí muitos bolsistas, instituições envolvidas. Conta pra gente um pouco desse time. Sim. Então, Carla, os nossos projetos, né, como tu bem falaste, é difícil hoje em dia você conseguir chegar a algum resultado sozinho, né? Então, nada se faz sozinho. Você tem que ter um time, tem que ter um grupo envolvido. E aí, esse grupo envolvido, ele é tanto interno aqui da UDESC, quanto outras instituições parceiras, né? Então, o nosso grupo interno aqui na UDESC, que faz inclusive parte do nosso grupo de pesquisa, né, Biologia e Tecnologia Pós-Colheita, ele é constituído de alunos de graduação, alunos de ensino médio, também temos, né, vinculado ao nosso grupo de pesquisa, mestrandos e doutorandos, né? E eu sempre digo, é eles que fazem acontecer, né? É eles que fazem a mágica acontecer, né? Porque a gente está envolvido com outras atividades. E se não fossem, né, estes atores, né, estarem envolvidos, né, com certeza a gente não teria feito 5% do que a gente conseguiu fazer. Sim. E aí também há outros professores, né, vinculados ao nosso grupo, que são o professor Cassandro Amarante, o professor Marcelo Moreira, né, aqui do CAV, e também o professor Rogério Anesse, que é do Instituto Federal, né, de Urupema, mas que faz parte do nosso grupo, né? E aí há outras instituições parceiras que também, né, colaboram conosco daí em alguns projetos, não em todos, né? Mas além do KOB, né, na figura do Dr. Neuwald lá na Alemanha, né? Até temos inclusive uma doutoranda do nosso grupo que está lá fazendo o doutorado sanduíche, está já há 6 meses lá, né? E vai ficar mais uns 6 meses conduzindo o trabalho dela. Temos também a parceria com a IPAGRE, né? Uma instituição que colabora bastante com os nossos trabalhos, ou nós com os trabalhos deles, enfim, né? Então, assim, uma parceria forte com a IPAGRE, com a Universidade Federal de Santa Maria, de onde eu sou egresso, né? Então, por mais que tente, não consigo cortar os laços. Mas é bom filho, a casa torna, não é? Não, mas tem um grupo lá de pesquisa muito forte, né? Claro. Além do meu ex-orientador, também tem outros pesquisadores vinculados lá. Então, digamos assim, que na área de pós-colheita é referência, né? No mundo, né, o grupo lá, né? A infraestrutura que tem, né, que foi montada lá, né? Que interessante o quanto converge para lá. Por isso que você saiu de lá, não é, professor? Por isso que você foca nessa área. E também temos essa ponte com o produtor, não é, professor? Porque a pesquisa é feita na universidade, mas essas instituições que fazem a ponte são muito importantes para essas orientações chegarem até esse produtor. Como é que tem sido esse processo? Então, além dos projetos de pesquisa, nós também temos um projeto de extensão, né, que não é o foco, né, nessa temática de hoje. Neste momento. Mas é importante puxar, né, fazer esse gancho, porque o projeto de extensão nos permite fazer parcerias com as empresas. Sim. Então, nós ajudamos, né, ou fornecemos algumas informações, disponibilizamos, inclusive, a estrutura que temos aqui na universidade,
né? E em troca, não vou dizer em troca, mas como contrapartida, né? As empresas elas nos cedem os frutos, né, para a realização dos experimentos. Sim. Porque, assim, a pesquisa, lógico que a gente sempre busca resolver um problema, né? Mas nem sempre esse problema você consegue resolver em um ano. Às vezes passam vários anos até você conseguir chegar a uma conclusão que de fato seja consolidada para a partir dali você poder aplicar no sistema produtivo. Então, às vezes assim os projetos que nós desenvolvemos, eles não têm uma aplicação prática instantânea. Naquele momento. Isso. E isso hoje em dia é difícil de mostrar para o produtor, né? Ou para empresas, né? Porque aí a gente também, quando a gente fala de frutas de caroço, por exemplo, né? Pêssego, ameixa, nectarina, normalmente essas culturas elas são produzidas por pequenos produtores, né? A maçã também, mas nós temos também grandes empresas, né? Grandes, enfim, grupos empresariais, né? Envolvidos com a maçã. Então, tanto o pequeno produtor quanto as grandes empresas, às vezes elas têm dificuldade de compreender a necessidade do desenvolvimento da pesquisa. Porque eles se perguntam assim, tá, mas onde que eu vou aplicar isso, né? Mas às vezes o que você desenvolve agora é o passo inicial para uma tecnologia que você vai obter daqui 5, 6 anos. E essa visão lá na frente que eu vejo que falta e que é diferente, por exemplo, lá fora, né? Quando eu falo lá fora em outros países, né? Na Europa e nos Estados Unidos, né? Mesmo por parte dos produtores. Exato, lá fora. Lá fora. Eles conseguem, eles valorizam muito o envolvimento com pesquisa e fomentam. Tá? Por exemplo, na Europa, na Alemanha, onde está esse centro de pesquisa que a gente colabora, né? O pesquisador de lá ele comentou que existe uma associação de produtores. Essa associação de produtores, todo ano, ela cria um fundo de investimento em pesquisa. A fundo perdido. Né? Tipo, pode ser que não dê resultado, não importa. O que nós queremos é que se estudem e tentem achar soluções ou inovações para que a gente melhore o nosso sistema produtivo. Nós temos algumas parcerias, né? Algumas empresas que têm um pouco dessa percepção, elas conseguem verificar isso. Sempre que nós demandamos necessidade de frutos ou área para implantar experimentos de pré-colheita, porque pós-colheita não é só a pós-colheita, também pega uma parte da pré-colheita. Sim, preparando, né? Ali aquele processo. Isso, exato. Então, nunca tivemos dificuldade. Essas empresas elas sempre são abertas, né? E sempre dizem, olha, professor, quando nós falamos em pesquisa em maçã, pode contar com a gente que a gente está aberto a isso. Hoje, um dos grandes problemas na produção agrícola, né? Seja qualquer cultura, é você conseguir tornar a tua cultura competitiva frente a condições adversas. E aí as condições adversas são várias, né? Mas algumas de origem biológica, como por exemplo o ataque de pragas e fungos. Então se faz uso de insumos, né, para controlar esses problemas, esses agentes, né, na cultura, nas diferentes culturas. E a maioria das estratégias que se tem para controle dessas pragas e dessas doenças são fornecidas por empresas multinacionais. Né? Então, o desenvolvimento dessa tecnologia, ou destas tecnologias, elas são feitas fora do Brasil. E aí são trazidas para o Brasil. Então, aqui no Brasil, hoje, o que se faz é a validação dessas tecnologias. Né? Apenas você faz um ensaio ou outro ali para dizer que funciona, mas precisa adequar isso ou adequar aquilo. Mas o maior investimento para o desenvolvimento já foi feito. Né? Então, o produtor, o que acontece? Ele já recebe esse pacote tecnológico dessas empresas. Né? Então, no Brasil, nós temos muito pouco desenvolvimento de tecnologia, de inovação mesmo. O que a gente tem mais é validação de tecnologias já existentes. Né?
E assim, não é fácil mesmo você desenvolver tecnologia, você desenvolver uma inovação, né? É um desafio muito grande. A demanda por recursos financeiros é muito grande nesse sentido, né? Nós que trabalhamos com a parte de fisiologia, então temos muita análise de laboratório, né, para que a gente consiga, por indicadores, avaliar as alterações na fisiologia do fruto, da hortaliça, enfim, né? E todos esses insumos que são usados são insumos importados, né? Os equipamentos são equipamentos importados. Então, tudo cotado em dólar, cotado em euro, né? Com o imposto da importação, por vezes, né? Então, isso acaba encarecendo muito a pesquisa no Brasil. No né? Brasil. Mas é interessante quando nós contrastamos isso que o senhor nos traz, dessa realidade, a dificuldade financeira em relação a isso, quando nós temos dados como a região sul, uma das maiores produtoras, ou a maior produtora do Brasil, a UFSM, vocês aqui como grandes centros de pesquisa, sim, e porque a produção está concentrada aqui, faz todo sentido pesquisar, concentrar essas pesquisas aqui. Então, são dados que justificariam, assim, só até aí já teria toda a justificativa de por que investir em tecnologia para esta região, não é, professor? Afinal, nós estamos armazenando essas maçãs aqui, não é lá fora, né? É de se pensar realmente, porque é importante ter algo próprio, porque vai baratear lá na frente, não é mesmo? Se nós tivermos produção de tecnologia aqui, tudo mais acessível, maquinário, quem sabe, em algum momento, vai ser bom para quem está aqui, não? Sim, a lógica é exatamente essa, né? A gente falou bastante nas falas anteriores, né? Comentamos sobre a questão das perdas, né? Seja por podridões ou o que for. Essas perdas que acontecem, grande parte do custo dessas perdas é paga pelo consumidor. Então, quando você coloca um produto no mercado e esse produto, metade dele acaba se perdendo, o custo dessa metade que foi perdida está sendo paga pelo consumidor que comprou a outra metade. Não totalmente, né, mas grande, a maior parte dessas perdas é o consumidor que paga. Sim. Então, sim, se nós tivéssemos desenvolvimentos de tecnologias que reduzissem perdas, a tendência é que, de fato, a gente tivesse, digamos, uma maior acessibilidade à população em geral, né, a um alimento funcional, que é o que eu falo, que frutos e hortaliças têm, né? Que tem, além daquela sensação de saciedade ao consumir um fruto, né? Você também tem a contribuição funcional, que são os benefícios que várias moléculas, vários compostos que estão contidos dentro do fruto, que trazem, né, ao nosso organismo. Sim. Na proteção de doenças crônicas, né? Enfim, diabetes, alguns cânceres, hipertensão, enfim, várias coisas, né? Que a maçã, por exemplo, entre outras, Isso. poderia prevenir melhor ainda. Isso, que entraria na questão da prevenção. Não é a cura, obviamente, né? Mas Sim. na prevenção, uma alimentação saudável para prevenir males futuros, né? Sim. Bom, então aqui já temos 2 pontos que nos chamam bastante atenção e que comunicam, embora não estejam diretamente vinculados à pesquisa, a questão do custo. E foi um dado, não é, professor, quando a gente estava produzindo essa entrevista, que eu digo, professor, eu sempre tento trazer algumas atualidades sobre os temas e a única coisa que eu lembro é o preço da maçã no mercado. Gente, reduziria o quê, professor? Metade, talvez, o valor, o custo? Não poderia. Eu até seria leviano se eu falasse o quanto, né, que reduziria. É difícil. É que, na verdade, assim, o preço da maçã em si, ele é influenciado por vários fatores. Sim. Parte são as perdas, né, que você tem, né? Mas o que nós temos também é o custo de produção, né? E esse Claro. custo de produção, ele é alto, né? É uma cultura que demanda um investimento muito elevado. E esse ano em particular foi um ano que nós tivemos um pouco de perda, né? Tivemos uma redução uma produção menor do que se esperava em função de condições climáticas. Tivemos problema de calibre, de tamanho de maçã, de coloração, né? Então isso perdeu um pouco a qualidade, né?
E além do que, o mercado ele é bastante complexo. É uma outra faceta da coisa. E tem mais um detalhe. Eu nem me arrisco a comentar sobre isso também. Economistas seriam interessantes nesse momento a conversar conosco. Professor, estamos nos direcionando agora para o fim da nossa entrevista. E o senhor falou na questão funcional, nutricional. Eu tenho essa curiosidade, se você quiser abrir um pouco esse ponto. Ou seja, o que é um fruto funcional quando falamos de maçã? Que características são essas? Que fruto... quando falamos de qualidade, que é uma das palavras do seu projeto, né? Que maçã ideal é essa em termos funcionais? Certo. Bom, vamos pegar primeiro assim, o aspecto qualidade de forma mais abrangente. Né? Claro. Então, a qualidade ela inicia pelo aspecto visual. O consumidor, na verdade, qualquer pessoa, né? E até mesmo outros animais acabam consumindo pelo visual, né? Então, que nem você falou, né? Eu sempre associei a maçã mais vermelha com a mais saborosa. Sim. E alguns animais também, tá? Porque é uma relação que existe mesmo. Um fruto mais vermelho ele tende a ser mais saboroso, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, assim, primeira questão de qualidade é o aspecto visual, né? Um fruto que tem um formato característico, né? Não tem a presença de defeitos, manchas externas, né? Certo? Que sejam muito perceptíveis, e que também não tenha alterações patológicas, né? Por exemplo, alguma podridão, né? Então, primeira questão assim, visual. Depois a característica sensorial. Então, um fruto que tem uma textura atrativa e uma percepção de sabor característico. Então, que tem ali uma relação açúcar e acidez, né, satisfatória. E depois vem a questão funcional, né, que é o que, além disso, o fruto, de maneira geral, todos os frutos têm, alguns mais, outros menos, né, que são compostos intrínsecos a esses alimentos que conferem benefícios à saúde humana. Então, isso é o que a gente chama de compostos funcionais, né, que seria uma qualidade funcional. Então, seriam ali a presença de vitaminas, compostos fenólicos, né, que atuam como agente antioxidantes e dentro do nosso organismo acabam sequestrando moléculas chamadas de radicais livres e que são justamente aquelas moléculas nocivas, né, que podem causar danos às nossas células e acabar, através desses danos, induzindo, né, alguns males, né, algumas doenças, algumas patologias na gente. Então, essa seria a qualidade funcional, né? Hoje, pensando em pós-colheita, se tem uma preocupação muito pequena com essa questão funcional. O foco ele sempre é na característica visual e sensorial. Eu quero vender ou disponibilizar um produto bonito e saboroso e aromático, né? Cheiroso, né? É isso que se busca principalmente. A questão da funcionalidade tem se deixado um pouco de lado, né? Mas está se mudando, né? Inclusive iniciou na França, se eu não me engano, um projeto. Não vou precisar agora a data, não vou lembrar em que ano que foi isso, mas foi uma grande rede de supermercados lá que desenvolveu um projeto chamado Fruta Feia, ou Fruta Inglória, algo assim. É a cara deles, né? Essa palavra inglória. Uma maneira delicada de dizer uma fruta feia. E qual que é a ideia deles? A ideia deles é colocar ao consumidor produtos que tenham alguma alteração visual não desejável, mas que não compromete a funcionalidade. E vender esse produto para um preço mais, eu não vou dizer justo, mas mais acessível, sim, ao consumidor. Então, às vezes 20%, 30%, até 50% abaixo do preço daquele produto que tem o que se deseja em termos de característica visual. Mas é um produto, né, um fruto ou uma hortaliça que tem uma alteração apenas visual. Às vezes um fruto um pouquinho menorzinho, né, uma manchinha na casca, mas que não altera a questão da segurança alimentar, né, não, é um alimento seguro.
e mantém as mesmas características funcionais que o outro fruto, que não tem aquela manchinha, que é um pouquinho maior, que é um pouquinho mais brilhoso, né? Mas ele está trazendo benefício à saúde do ser humano. E aí, isso mais recentemente, uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, essa ação ela também foi trazida ao Brasil, né? Então, em São Paulo, né, tem um projeto nesse sentido também. Fruta feia. Eu vou até procurar, professor, se você tiver o nome bem certinho, eu sou curiosa com essas coisas. É uma questão cultural. Nós falávamos sobre essa questão cultural antes aqui do programa, mas é muito de uma crença de que o que é bom é o que é bonito. E a função é esquecida. Que pena, mas vamos andando, né, professor? Vamos evoluindo em relação a isso. Eu gostaria de saber, professor, antes de encerrarmos aqui o programa, essa pesquisa, como você fala, claro, são muitos bolsistas, doutorandos aí, outras instituições envolvidas. Em que fase ela está agora, a sua pesquisa com as maçãs? Bom, assim, com a maçã... no caso desse acondicionamento das maçãs no pós-colheita. Como eu falei, a tecnologia, né, aplicada pós-colheita, por exemplo, a questão da atmosfera controlada, foi criada lá na década de 30 e vem sendo aprimorada, vem sendo desenvolvida, vem sendo fazendo o que a gente diz assim, o ajuste fino, né? Sim, aprimorada. Para obter o melhor potencial, né? Então, eu diria assim que é difícil dizer que isso um dia vai ter um fim. Você sempre está desenvolvendo e descobrindo algo novo, tá? Algo que traga benefícios, né? O projeto em si que eu lhe passei, né? que é um recorte do que a gente faz. A gente tem outros projetos em andamento, né? Esse é um recorte das atividades que nós desenvolvemos, que ele está centrado em quatro ações, né? Uma que é o envolvimento do óxido nítrico na armazenagem em atmosfera controlada. Tá? No início dos anos 2000, teve um pesquisador israelense e ele descobriu que o óxido nítrico ele atua sobre o amadurecimento de frutos climatéricos, chamados climatéricos, né? Que são frutos que amadurecem fora da planta. É o caso da maçã. Né? Mas até então não foi assim buscado dar uma aplicação prática para essa informação. E é isso que a gente está buscando com essa ação deste projeto, né? Que é avaliar a possibilidade de nós colocarmos o óxido nítrico no sistema de armazenagem em atmosfera controlada e termos mais benefícios ainda, principalmente na questão da redução de podridões e de distúrbios fisiológicos, que nós não comentamos, né? O que seriam distúrbios fisiológicos, né? Por favor, comente. Distúrbios fisiológicos são alterações que acontecem e que não tem... são alterações, né? Que visuais e que não têm relação com o ataque de fungos ou bactérias. Então, não são de ordem patológica. É uma má formação, digamos assim? É uma alteração em função de uma disfunção metabólica. Então, eu acredito que os ouvintes, alguns, né, já devem ter comprado uma maçã Fuji no mercado e ao consumi-la, quando morde, percebe que por dentro ela está escura. Sim. Tá? Aquele escurecimento interno da maçã, que não é uma podridão, né? Esse escurecimento é uma alteração fisiológica, é um distúrbio fisiológico. Eu achava que era podre, professor. Não. Nem, já me aconteceu. Não é o caso. Sim, não é muito incomum. Existem anos, né? O clima influencia muito nisso. Existem anos que é mais propenso a essa manifestação e anos que não ocorrem, né? Ocorre muito pouco. Então, às vezes não é má fé, inclusive, do vendedor de querer te vender uma maçã que visualmente está bonita e quando você morde ela, você vê que ela está escura. Não é má fé, porque ele não enxerga também a maçã por dentro, né? E então isso acontece mais em alguns anos, né? E é justamente o foco do projeto, a gente usar esse gás, né? Manejar esse gás no ambiente de armazenagem para reduzir esses distúrbios e também as podridões. Tá? Então essa é uma das linhas, né, do projeto. A outra é o uso de óleos essenciais junto com
com alguma substâncias de recobrimento, né? Como agente natural para controle de fungos também. Essa é uma outra temática deste projeto em particular. Tá? E a outra seria o desenvolvimento de atmosfera controlada dinâmica, né? Que daí mais o pessoal lá de Santa Maria, né? Da UFSM, que está focado nessa outra temática. Tá? E a quarta seria o uso do ozônio, também como dentro do ambiente de armazenagem, né? Como agente também para controle de doenças e também para atraso do amadurecimento. Então, este projeto, ele está aí, digamos, na metade, né, da sua execução. Né? É um projeto que a gente, se não me engano, são 4 anos, então a gente está aí iniciando o 3º ano. Temos mais o ano que vem ainda para executar. Bom, como eu disse, pesquisa nem sempre acontece como a gente quer. O que a gente observou foi alguns resultados muito satisfatórios, né? Especialmente na questão do óxido nítrico. A gente, assim, nós conseguimos, no caso da maçã Fuji, né, uma redução do escurecimento interno em um dos anos que nós desenvolvemos, né, no primeiro ano. Porém, aumentou podridões. Daí não é legal. No uso do óxido, aumentou. Isso. E aí o que acontece? Aí é a questão da forma de uso, de aplicação. Talvez dose menor, talvez com mais aplicações ao longo da armazenagem. Enfim, por isso que eu digo, sempre vai ter uma continuidade, porque você sempre consegue aprimorar uma tecnologia. Você sempre consegue tirar mais dela do que ela já te dá. Né? E é interessante o senhor comentar isso. Em vários momentos do programa acontece isso, com todos os pesquisadores. Em algum momento eles relatam o quanto houve de tentativa e erro até chegar num resultado satisfatório. Então a pesquisa tem esse percurso sofrido também, não é, professor? A pesquisa eu vejo assim, ó, a minha opinião, e acho que de muitos colegas, né, ela sim busca, e ótimo quando ela consegue trazer uma tecnologia ou responder uma pergunta prática. Mas eu vejo que a pesquisa ela é muito mais produtiva quando ela te permite fazer outros questionamentos, né, para que você consiga avançar mais ainda no conhecimento e, a partir disso, propor novas possibilidades, né, para a aplicação no sistema produtivo. Sim. Então, a pesquisa tem esse objetivo também, né, de criar novos questionamentos, novas perguntas e gerar novas ações, né, novas linhas de pesquisa. Sim, às vezes até por uma questão que você nem imaginava que iria encontrar no meio do caminho, não é, professor? Perfeito. E é exatamente isso, né? Às vezes você não percebe e você desenvolvendo um projeto, você acaba observando algo que não era percebido ou não se manifestava, e a partir dali você desenvolve uma nova linha de pensamento. Né? Lembrei da penicilina, professor, como surgem os antibióticos, afinal, não é mesmo? Quem iria imaginar? Era o estagiário naquele momento, testando alguma coisa. Eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro que era um auxiliar do pesquisador principal. Então, descobriu-se a penicilina. Professor, claro que o assunto renderia muito e daria para fazer aqui um doutorado sobre isso. Para quem ficou curiosa e ainda não tem acesso a essas reuniões, não sabe de artigos ou outras publicações, como é que pode chegar até vocês, até esses estudos? Redes sociais, deixar seu e-mail, se você quiser, fique à vontade. Bom, pode ser então um e-mail institucional, né? Claro. cristiano.stephens@udesc.br, Stephens com 2 Fs, né? E S mudo no início e no final. E também tem o Instagram, né, do nosso grupo de pesquisa, né, que é o Pós-Colheita CAVE, né? Tudo junto, né? Pós-Colheita CAVE. Então, isso, ali no Instagram também é possível fazer contato conosco, né, com o nosso grupo. Certo, tá? Então vamos repetir para quem
eventualmente ficou curiosa, não anotou, ó, tá aí. O e-mail do professor funcional é cristiano.steffens@udesc.br. E é S mudo, né, gente? Steffens e 2 Fs, tá certo? E o Instagram, tá quase todo mundo no Instagram, tá lá o perfil do grupo de pesquisa, @pós-colheita-cave, @pós-colheita-cave. Professor Cristiano, foi longa essa nossa conversa, mas muito frutífera. fazendo um trocadilho. Um trocadilho, né? Um bom trocadilho para o dia. Por favor, o senhor gostaria de deixar uma mensagem final? Então, por favor, fique à vontade. Bom, eu, para finalizar, então, novamente, né, registrar os meus agradecimentos à Carla pelo convite, à Rádio Desk pelo momento, né, pela oportunidade, aos ouvintes também, né, que estão aí curiosos e nos ouvindo, meu muito obrigado. E deixar claro que aos ouvintes, né, que o nosso laboratório, né, de Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita está aberto a quem quiser conhecer, a visitar, né, para conhecer e ver um pouco mais o que a gente faz. E aos produtores que tiverem interesse em obter informação, ou às vezes tiverem alguma dúvida na parte de conservação, de armazenagem, de manejo pós-colheita, podem nos procurar, que atenderemos da melhor maneira possível. E até mesmo, né, para algum trabalho aí em conjunto, né, a gente sempre está aí à disposição para contribuir. Acho que essa é a nossa função também, né? Sempre buscar o melhor aí para a sociedade. Tá então certo. É isso. Muito obrigada, professor, pelo seu tempo, pela sua paciência em responder as perguntas de quem não é pesquisadora, mas é curiosa da área. Eu tenho certeza que quem está em casa, quem está nos escutando, se identificou aí com vários momentos, porque às vezes olha para uma maçã, não é? Pensa assim, mas será que eu não gosto. Olha quanta coisa, gente, uma maçã pode fazer por você. Uma maçã funcional, como disse o professor. Já saímos sabendo muito mais aqui do Minuto da Pesquisa de hoje. Você ouviu Minuto da Pesquisa aqui na Rádio Desk FM Lages. E nesta edição conhecemos os estudos, a pesquisa sobre as novas tecnologias para armazenamento destes frutos. Falamos aqui da maçã gala e da Fuji, mas também o professor citou outros frutos que perpassam aí esses estudos, que têm características semelhantes muitas vezes. Nosso convidado, o professor Cristiano Steffens, que é professor associado da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ele atua no CAV desde 2006, orienta trabalhos de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em produção vegetal. Ele é líder do grupo de pesquisa Biologia e Tecnologia Pós-Colheita da UDESC. Eu vou reforçar aqui o Instagram, @pós-colheita-cave, @pós-colheita-cave. O professor também é coordenador do Laboratório de Pesquisa em Fisiologia Vegetal e Pós-Colheita do CAV, UDESC, e é coordenador do curso de agronomia, não é, professor? Não citei isso no início. Também. É muita atividade, então acabou que eu não citei esta, que é muito importante. Coordenador do curso de agronomia aqui do CAV. Muito obrigada, professor, e muito obrigada a você, nosso ouvinte aí da 106.9. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Você acompanha a reprise deste programa nesta quarta, às 8 da noite. Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.